Aqui é o professor João Leal, estou aqui para tentar dar uma dica para vocês relacionada com o quê? Com os vestibulares e em si o Enem. A primeira dica importante qual que é? É a biorremediação, processo no qual eu uso aqui bactérias, eu uso fungos, justamente para quê? Para degradar substâncias que podem prejudicar o meio ambiente. Essa degradação é necessária porque eu vou ter como resultado substância às vezes atóxica ou menos tóxica. Então a biorremediação eu uso bactérias, eu uso na realidade fungos e eu uso também até mesmo as plantas, certo? Agora veja só, quando se fala degradação envolve o quê? Um exemplo, degradação o quê? Aeróbica. Então eu uso bactérias e essas bactérias que eu estou usando aqui é justamente para quê? Para degradar, um exemplo, o petróleo. Então o petróleo está aqui, um exemplo aqui. Agora o que acontece? Quando eu uso essas bactérias aeróbicas, elas vão degradar o petróleo, transformando ele em gases, transformando ele mesmo em água, sendo produtos o quê? Menos tóxico ou atóxico ao meio ambiente. Então a finalidade da biorremediação é essa, é pegar uma substância como o petróleo, degradá-lo para que o quê? Para que ele seja transformado em substâncias menos tóxicas ou mesmo atóxica, certo? É outro princípio da biorremediação, certo? Aqui você vê locais onde você tem contaminação de lama vermelha por resíduo tóxico, alumínio. Isso aconteceu na Hungria. Então aqui eu posso usar? Sim, aqui eu posso usar a biorremediação. Existem também situações na qual a biorremediação não tem como degradar essa substância rapidamente. Então nesse caso depende do que? Do tempo onde que é feito esse processo. Um exemplo, substância como mercúrio. O mercúrio, esse mesmo mercúrio que é usado em garimpo, nós temos um prejuízo muito grande para o meio ambiente. E analisando esses prejuízos, nós podemos ver que na realidade esses produtos, ele começa a fazer parte da cadeia alimentar. Então, o mesmo mercúrio, ele tem que ser na realidade o que? Degradado com muito tempo. Ele tem que ficar muito tempo para ser degradado. Então, a biorremediação é um processo que serve primeiramente para substância como petróleo, para substância como, exemplo, gorduras, certo? Que fica exposto ao meio ambiente. Agora nós temos também o exemplo da quitosana. A quitosana, na realidade, ela é usada para quê? Retirado do crustáceo, da carapaça do crustáceo, é usado para neutralizar ou mesmo para extrair substâncias tóxicas que estejam no meio ambiente, como chumbo, cobalto e cádmio, certo? Esse aqui é um grande exemplo da biorremediação realizada pelos vegetais. Repare que os vegetais, ele tem vários pontos na qual pode ser usado para o quê? Para a eliminação ou mesmo para a sucção dessas substâncias tóxicas. Pode ser desde a raiz, pode ser das folhas. Então, a biorremediação também pode ser realizada a partir de quê? De vegetais. Aqui um exemplo claro. Você tem as bactérias. E essas bactérias agora, o que acontece? Pega o petróleo, degrada o petróleo e transforma ele em quê? Gás carbônico e água. Sendo o gás carbônico, certo? Um produto menos tóxico, ele fica exposto. E a água não, vai direto para o meio ambiente. Por isso que tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a biorremediação, ele transforma esses produtos que são nocivos ao meio ambiente em substâncias menos tóxicas ou mesmo atóxicas, certo? Aqui eu tenho a questão do mercúrio. O mercúrio, pessoal, veja só. Se você observar aqui, eu tenho aqui o mercúrio em vermelho. E esse mercúrio aqui, o que acontece? Ele vai fazer parte da cadeia alimentar. Como que ele vai fazer parte? Vejam só. Vamos analisar a concentração de mercúrio ao longo dos anos nesse peixe. No primeiro ano, olha aqui, ó, eu tenho aqui 2 bolinhas de mercúrio. No segundo ano, eu tenho o quê? 4 bolinhas. No terceiro ano, eu já tenho maior quantidade de bolinha referente ao segundo ano. Isso quer dizer o quê? O mercúrio, ele acumulou ao longo da cadeia alimentar. Esse processo nós chamamos de quê?
Nós chamamos esse aí de bioacumulação, também chamado de quê? Magnificação trófica. Então, a bioacumulação e a magnificação trófica, eles estão envolvidos com o quê? Acúmulo de poluente ao longo da cadeia alimentar. Um exemplo que nós temos, primeiro, mercúrio e segundo, o DDT, que é um inseticida. Aqui você vê o seguinte, a concentração de mercúrio aumentando ao longo da cadeia alimentar. Repare que o fitoplâncton, que são algas, eles contêm pequena quantidade de DDT. Depois, a tendência é aumentar, peso por milhões. Então, o que acontece? A tendência é aumentar a quantidade de DDT ao longo da cadeia alimentar, sendo o último que vai ter a maior parte por milhões de DDT, certo? Então, esse aqui é o caso da biorremediação. Então, a parte por milhões ela vai aumentando pouco a pouco ao longo da cadeia alimentar. Espécie exótica. O que vem a ser espécie exótica? São espécies que onde o ambiente não está adaptado a ele. Nós temos aqui vários exemplos de espécie tóxica. Um exemplo, nós temos o caramujo africano, nós temos o mexilhão, né? Então todas essas espécies, eles entraram no Brasil e entrando no Brasil, eles são considerados exóticas porque não é característico desse ambiente. Então vamos ao exemplo aqui que nós temos. Olha só. Eu tenho aqui, ó, o eucalipto, que era da Austrália, foi colocado na onde? Foi plantado aqui na Mata Atlântica. Eu tenho aqui a forrageira, que é da África, que veio para o Brasil, trazida, claro, para tentar o quê? Para tentar ser um vegetal para uso de quê? Em gados. E eu tenho também a cantina fulica, que é na realidade o que? Um animal. Eu tenho aqui o caramujo africano, e esse caramujo africano, ele veio para o Brasil e veio da onde? Do leste e nordeste da África. E eu tenho o mexilhão dourado, que veio do extremo oriente. Pessoal, vejam só, se eu tenho essas espécies exóticas, eu não tenho aqui no Brasil quem vai predá-la. Então, aqui, por falta de predadores naturais, o que acontece? Por falta de predadores naturais, ela tende a aumentar, porque ela não vai ser controlada. A primeira consequência que eu vou ter é o quê? Competição com as espécies endêmicas. E segundo, a ausência de predadores aqui no Brasil para ele. Então a tendência é o quê? É ele aumentar. Vamos pensar o seguinte, tucunaré no Rio Cuiabá. O tucunaré no Rio Cuiabá é uma espécie que veio de outra região. Então o que acontece? Ele é um grande predador. Quando ele é introduzido aqui no Rio Cuiabá, o que ele vai fazer? Ele vai começar a predar outras espécies. E não vai ter quem vai alimentar dele. Então a tendência dele é aumentar, causando impactos ambientais nesse ambiente aquático, certo? Outro efeito interessante é a fragmentação de habitat. Toda vez que você fragmenta, ou seja, que você faz a monocultura, e essa monocultura cria áreas. O que são áreas? Áreas que eu chamo de ilha. Então o que eu tenho? Eu tenho uma grande área que ela vai ser fragmentadas em partes. Só que essa fragmentação forma-se ilhas. E essas ilhas, quanto menores forem, menor é a biodiversidade. Então, eu tenho uma grande área que vai ser dividida em partes, e essas partes menores vão ter menores biodiversidade. Como que eu posso recuperar a biodiversidade? Existe uma saída: corredores ecológicos. Por quê? Os corredores ecológicos permitem a comunicação entre essas ilhas. Então, a fragmentação do habitat é ruim, mas eu posso tentar mitigar, ou seja, diminuir o impacto no meio ambiente. Como que eu vou fazer? Eu vou criar comunicações com essas ilhas. Essas comunicações eu chamo de corredores ecológicos. Então vamos analisar essa situação, corredores ecológicos. Vamos lá, certo? O que causa fragmentação de habitat? Quando você constrói uma rodovia, você está dividindo o ambiente em duas partes. Segundo, a monocultura, no qual eu falei. Porque a monocultura você faz o quê? Você faz o desmatamento, mas preserva certas áreas com plantas nativas.
Aí o que acontece? Eu tenho que ligar essas áreas que foram preservadas, fazendo corredores ecológicos para diminuir o impacto, ou seja, diminuir os danos causados nesse ambiente. E eu tenho também a canalização de rio, que faz parte de fragmentação de habitat. O que é canalização? Quando você pega e constrói, na realidade, tubulações no meio da cidade para que a água possa percorrer. Certo? Que o ideal era percorrer em córregos. Não, foi feito o quê? Foi feito concreto para que essa água corra. Então isso aí é fragmentar o habitat. Agora veja só, olha aqui tem um exemplo de fragmentação de habitat. Repare que a área ao lado, ela foi o quê? Destruída. Se foi destruída, lá no fundo ali, eu tenho uma área que não foi destruída. O que eu posso fazer? Eu posso unir essa área com aquela área, através de quê? De corredores ecológicos. Como que nós podemos imaginar isso? Nós podemos imaginar como? Olha aqui, ó. Quando o homem faz uma rodovia, fazendo uma rodovia, envolve perda de habitat. Por quê? Animais passam e são atropelados. Então, nesse caso, você está prejudicando, na realidade, o livre trânsito dos animais. Então, você fragmentou, ele era um habitat por inteiro, agora você quebrou ele no meio. Então, isso aí pode trazer atropelamento dos animais. Olha aqui, um exemplo claro do que é um corredor ecológico. Aqui você tem o caminho, onde vai ligar aquela área com a outra aqui, que não está evidente. Então, o corredor ecológico, ele permite que o animal dessa área, ele percorra e vá para aquela área. Animais daquela área vêm para esta área. Isso favorece o quê? O fluxo gênico. Então, o corredor ecológico tem função primária e mais importante, permitir o fluxo gênico entre duas áreas, certo? Esse é o corredor ecológico. Há muito tempo atrás, questionava o seguinte: quem sobrevive? É aquele que é mais apto? Né? A resposta não tínhamos, porque naquele tempo ainda não se falava, sabe de quê? De Darwin e Lamarck. Darwin e Lamarck foram importantes no processo do quê? Do evolucionismo, o entendimento do que seja a adaptação. Agora veja só, o que é adaptação? A adaptação é um ajustamento anatômico, um ajustamento comportamental, um ajustamento fisiológico. E como que esses animais vão tentar adaptar? Aí entra Lamarck. Lamarck baseia pelo princípio da necessidade. O ambiente muda, o animal tem que mudar. Darwin já é diferente. O que Darwin pensava? Ele pensava o seguinte: o ambiente apenas seleciona. O que é apenas selecionar? Vamos pensar o seguinte: eu tenho aqui uma situação em que tenho várias crianças brancas, nasce uma criança verde. E essa criança verde, na realidade, é o que? É da mesma espécie. Saímos todo mundo dessa sala, vamos lá fora. E lá em fora nós temos uma grande selva. E essa grande selva ali tem um grande leão. O menino verde, pela seleção natural, vai ser escolhido a ser salvo. Por quê? Porque ele vai se confundir com a mata. E as crianças brancas vão ficar expostas totalmente ao animal, vão ser totalmente devorados. Então, nesse caso, essa era a ideia daqui da seleção natural. A espécie que tinha o sucesso é aquela espécie que, na realidade, é o que? Conseguia passar pela seleção natural. Agora, veja só, vamos pensar de outra maneira. Vamos pensar agora pós-Lamarck, pós-Darwin. Vamos pensar na teoria sintética. A teoria sintética já preocupa de outra maneira. Como? Ele já fala o seguinte: para nascer aquele menino verde, foi necessário duas coisas. Foi necessário a mutação e a recombinação. Então, a necessidade, segundo a teoria sintética, então, a necessidade para que ocorra a variabilidade, deve haver mutação e recombinação. Vamos olhar aqui no esquema. Então, vejam só, você tem a seleção natural aqui, que é simbolizado pelo pássaro. E você tem a variedade de besouro. Repare o seguinte: o pássaro, que é a seleção natural, comeu o besouro verde. Ele é a seleção natural. Ele comeu o besouro verde. Enquanto que aqueles que tiveram sucesso, foi aquele besouros não verde.
Então isso aqui é o que é a seleção natural. A seleção natural, que eu passo, ela selecionou quem iria ter mais sucesso. Então, ela selecionou, primeiro, quem tem o sucesso é aquela mais clara. Quem não tem o sucesso é aquela verde, que fica exposta totalmente ao pássaro. Então, a seleção natural, ela é falado muito por Darwin, persiste na teoria sintética e termina afirmando o seguinte: a causa principal da variabilidade são duas: mutação e recombinação, certo? Então esse aí, pessoal, é o que nós temos sobre o que? Seleção natural, sobre biorremediação, o que nós temos sobre magnificação trófica. São assuntos que são acontece muito no Enem, certo? Então eu estou aqui na realidade para quê? Para passar essas informações para que você tenha uma maior segurança no momento do Enem. Não que a questão irá cair, não estou avisando isso, mas estou dizendo o seguinte: vocês têm tudo agora para ter uma ideia legal da biologia e suas aplicações. Pessoal, aqui encerramos. O que eu posso dizer para vocês é o que? Boa sorte. Boa sorte, porque a boa parte você já fez, mas a maior parte é de Deus. Então, tenha calma no momento da prova, certo? Paciência consigo mesmo. Esses são atributos que você deve levar para a prova. Nervosismo não vai resolver, certo? Pode acarretar esquecimento. Então, uma coisa interessante: a parte você já fez, agora a maior parte depende do nosso...